Noite a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nessa noite. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E estou incumbida, de trazer a palavra nessa noite. Você que está nos ouvindo, você que está com a sua Bíblia, ao seu alcance neste momento, se você puder, abrir a sua Bíblia juntamente comigo, lá no livro de Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 4, onde diz assim a palavra do Senhor. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém? Nessa noite, eu quero aqui trazer uma palavra, algo diferente para o coração dos irmãos, principalmente para as mulheres que estão ouvindo nessa noite, aqui a pregação. Porque nesse texto, nessa passagem bíblica, nós podemos ver que Deus ele usa poderosamente uma mulher. E nós vemos aqui, e vamos entender um pouco o contexto dessa palavra, onde que o povo de Israel, depois de 40 anos de peregrinação no Egito, a sua primeira cidade palestina a ser conquistada é a cidade de Jericó. E nós vemos que depois dessa conquista, em meio a essa tomada, em meio a essa conquista que eles tiveram, ali eles começaram a fazer algo que era desagradável, era mal aos olhos de Deus. E nós vemos que quando fazemos algo que é desagradável aos olhos de Deus, ele muitas vezes ele vem nos corrigir. Quando nós fazemos as coisas que são agradáveis aos olhos de Deus, Ele está conosco, Ele está na nossa vida, Ele está junto com a gente. Quando nós fazemos as coisas que são mal aos olhos de Deus, Deus ele entra com um agir para a gente ver que não é da nossa maneira. E nesse momento que o povo de Israel começa a fazer coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus, nós podemos ver que neste momento eles irão passar por um momento de opressão. E esse momento de opressão, diz a palavra, que serão durante 20 anos. E durante esses 20 anos, aqui diz a palavra do Senhor que Deus ele vai levantar uma mulher. Lá no capítulo 4, versículo 4, Débora. Débora é a pessoa que Deus ele levantará nesse momento para ser usada por ele. Débora, ela surge num cenário de opressão, num cenário de dificuldade. E ali Deus vai usar Débora. Porque Deus ele é capaz de usar nós como nós somos. Deus usou Débora como Débora. Ela era uma mulher, ela sabia que era mulher, agia como mulher. Ela não queria o lugar de um homem. Ela agia ali do jeito que Deus escolheu como mulher. Ela não se limitou. Deus deu o chamado e ela agia como uma mulher. Porque Deus ele pode nos usar assim como nós somos. Deus ele usa homens como homens, usa mulheres como mulheres, usa crianças como criança. Você, mulher, não precisa querer se comportar como um homem para ser usada por Deus. Um homem não precisa se comportar como uma mulher para ser usada por Deus. E uma criança não precisa se comportar como um adulto para ser usado por Deus. Assim como nós adultos também não precisamos se comportar como uma criança. Não naquela expressão que Jesus Cristo disse, de coração, que ele falou que quem não se comportar como uma criança. Mas quando eu falo que não precisa ser uma criança, eu falo na maturidade. Nós temos que ser usados, Deus pode usar da maneira que nós somos, porque Deus ele usou Débora como uma mulher, e Débora se saiu muito bem sendo juíza do povo de Israel. Quando Deus usou Débora, ali Débora foi muito usada por ele, e Deus também usa homens como homens, assim como quando Davi chamou a seu filho Salomão, ele disse a seu filho: filho, estou a partir, estou próximo a partir. Agora você tem tarefas, agora você tem deveres, você tem responsabilidade. E Davi diz a Salomão: ser homem. A frase é essa, irmão, o texto é esse. Davi chama a Salomão e diz: ser homem. Porque, irmãos, muitos homens hoje, Deus ele quer usar homens, e muitos homens chegam no momento de opressão, chegam no momento de dificuldade, chega numa pressão, ele já foge da sua responsabilidade, chega num momento de dificuldade, ele já quer correr para debaixo de uma saia. Mas Deus ele usa homens como homens, assim como ele também tem a capacidade, Deus ele usa crianças como criança. Diz a palavra do Senhor, lá quando diz aquela passagem de Naamã,
uma menina chega na senhora, porque ela era serva. A palavra diz que ela era uma menina. E ela diz: vocês não dizem, mas eu vejo com os meus olhos este homem que era Naamã, ele é leproso. Aqui vocês conhecem por encantamento, mas lá na minha terra tem um homem, profeta de Deus, que pode curar ele da sua lepra. Dizer lepra naquele tempo, dizer lepra era vergonha, porque lepra é uma doença que era separado da humanidade. Quem tinha lepra naquele tempo era separado, era desprezado. Mas aquela menina, ela não segurou a língua na sua boca, ela já foi logo dizendo: este homem é leproso. Mas aqui vocês conhecem de encantamento, mas lá na minha terra tem um homem usado por Deus, profetas de Deus, que podem curar este homem da sua lepra. Deus usou aquela criança, e Deus, ele usa nós como nós somos. Você não precisa se comportar de uma maneira que você não é, porque cada vez que você começa a querer colocar limitações, da maneira que você começa a dizer que você não pode, que você não consegue, que você diz que você é limitado, que você não vai conseguir, você está atrasando o processo de Deus na sua vida. Mas cada vez que você olha para o espelho, em meio às suas limitações, em meio às suas dificuldades, em meio às suas... que você pensa que você não é capaz, mesmo nesse momento, você está atrasando o processo de Deus na tua vida. Mas quando você põe na sua cabeça que você mesmo com as suas limitações pode ser usada por Deus, ainda assim Deus está apontando para você, nesse momento de dificuldade, nesse momento de lutas, é você que Deus vai usar, é você que Deus vai levantar. Você não precisa se comportar de uma maneira que você não é, porque Deus, ele tem a capacidade de te usar assim como você é. Você não precisa, mulher, tomar o lugar de um homem, e você, homem, não precisa querer tomar o lugar de uma mulher, porque Deus, ele levanta quem ele quer, da maneira que ele quer, ele usa do jeito que ele quer, seja homem, seja criança, seja mulher. Diz a palavra do Senhor, Deus usou Débora como mulher. E nós vemos aqui que a passagem nos diz: Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote. Nós podemos ver aqui que ela era mulher de Lapidote. Você pode dizer: Débora, mulher de Lapidote, mulher profetiza. Não. Tanto faz, mulher profetiza, mulher de Lapidote, não diz que não tem nada a ver. Mas aqui diz a palavra do Senhor: mulher profetiza, mulher de Lapidote. O texto é esse. A profecia, a promessa de Deus veio antes na vida de Débora. Ela, como mulher de Lapidote, talvez ela podia viver como uma mulher de hoje. Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela chora, ela sofre, passa por lutas. Mas a mulher, como mulher de Lapidote, acredito que ela também sonhava, que ela acreditava, que ela perseverava, tinha sonhos, tinha sonhos de alcançar objetivos. E como mulher de Lapidote, então, Deus usou Débora. A promessa de Deus chegou primeiro na vida de Débora. Ela, sendo mulher de Lapidote, talvez não era fácil, porque muitas vezes uma mulher na sua casa, talvez não é fácil levar uma vida, talvez do lado do seu esposo, talvez passa por situações difíceis, por situações complicadas. Mas eu quero te dizer nessa noite, você, mulher que está nos ouvindo, que Deus, ele nos chama como mulheres, sim. Você pode ser usada por Deus, sim, porque Deus usa as mulheres também nesse momento que nós estamos vivendo, nessa geração que nós estamos vivendo, século 21. Deus, ele ainda usa mulheres. Deus ainda levanta mulheres como pregadoras, como cantores da sua palavra. Ele exalta mulheres ainda nesse tempo. E Débora, como mulher de Lapidote, foi muito usada por Deus. Diz a palavra do Senhor que Débora atendia ao povo de Israel na palmeira, debaixo de uma palmeira. E quando nós olhamos para essa passagem, quando nós vemos essa frase, isso me lembra endereço, isso me lembra a proximidade, isso me lembra intimidade com Deus. Porque não foi em vão que Deus colocou ela entre a região montanhosa, entre Ramá e Betel. Mas isso me lembra muito a proximidade a Deus. Porque se era uma região montanhosa, era uma região alta, era um lugar alto. E eu quero te dizer nessa noite que Deus vai te colocar num lugar alto. Se você está se sentindo num lugar baixo, se você está se sentindo humilhado no chão, eu quero te dizer que Deus vai te colocar num lugar alto nessa noite. Porque Débora, ela atendia ao povo de Israel debaixo de uma palmeira,
E ali, cada um que subia a ela, juízo, Débora atendia. E nós podemos ver que quando nós estamos em um lugar alto, quando nós estamos em um lugar alto demais, o barulho embaixo, ele desaparece, ele fica baixo, que você nem consegue escutar. Se você subir em um prédio de tantos andares alto, que você consiga ver a cidade lá embaixo, o som que tiver lá embaixo, as coisas que tiverem, os ruídos lá embaixo, você não vai conseguir ouvir, você vai ter dificuldade para ouvir. Assim eu quero te dizer nessa noite, que Deus vai te colocar num lugar alto. Porque muitas vezes, quando o problema vier, quando a aflição vier, você vai ter que dizer, olhar para baixo, dizer para o inimigo: fala mais alto porque eu não estou te ouvindo, fala mais alto porque eu não estou te ouvindo. E é assim que eu quero te dizer nessa noite: Deus vai te colocar num lugar alto, para aqueles que tentam te oprimir, para aqueles que tentam te deixar no chão, para que você possa se sobressair, porque Deus, ele diz a palavra do Senhor, que os exaltados ele abate, mas aquele que se humilha, ele exalta. E é nessa noite que Deus vai te exaltar, é nessa noite que ele vai te levantar e te colocar num lugar muito alto, da onde os teus inimigos vão ter que olhar para cima e dizer: realmente ela está no lugar alto, eu não consigo acesso a ela, eu não consigo, eu não posso, ela está no lugar alto, e ali onde ela está, é difícil eu alcançá-la. Aleluia. E também diz a palavra do Senhor, quando nós vemos ali onde fala que Débora atendia debaixo de uma palmeira, nós podemos identificar essa palavra como um endereço. Qualquer um que chegasse naquele tempo, perguntasse por Débora, iria dizer: ah, dona Débora, ela está ali, ela sempre está ali. Ela sempre está debaixo daquela palmeira, ela nunca sai dali, pode subir que ela vai estar ali. Irmão, eu quero te dizer nessa noite, você que está em dúvida, você que não sabe aonde está, muitas vezes nós estamos, em vez de plantar uma palmeira, assim como Débora habitava debaixo daquela palmeira, tem muitas pessoas que estão com tendas. Um dia monta aqui, um dia monta ali, um dia está lá, um dia está aqui. Você tem que ter endereço. Débora, ela estava debaixo daquela palmeira, ela não saía de lá, ela ficava lá. Qualquer um que chegasse naquele tempo, procurasse por Débora, Débora estaria ali, na região montanhosa, debaixo da palmeira. O que eu quero te dizer nessa noite, irmão, minha irmã, é que você nessa noite desmonte essa tenda que você está montando sem ter uma direção. Você não sabe se fica ali, se fica aqui. Deus manda te dizer nessa noite, para que você desmonte essa tenda, para que você plante uma palmeira, e venha o vento que vier, venha a tempestade que for, você coloca um banquinho debaixo dessa palmeira e não saia dali por nada deste mundo. Você fica ali, porque é ali que Deus vai te dar vitória. Você tem que ter um endereço, você tem que marcar presença, você tem que estar ali para todos ver que você está ali, para que todos possam te conhecer, para que todos possam te respeitar como homens e mulheres de Deus. Porque quando você não toma uma decisão, quando você não toma uma decisão de um endereço fixo, da onde você ficar, um dia está ali, um dia está aqui, muitos vão olhar e vão dizer para você: ah, mas nem ali ela está, um dia está ali, um dia está aqui, outro dia está lá. Então você tem que dizer: eu vou plantar palmeira e dali eu não saio. Imagine uma criança, irmão, quando você coloca ela numa escola e ali ela tem problema com os amiguinhos, você tira dessa escola, você coloca em outra. Aí ali ela tem problema com o professor, você tira, coloca em outra. Ali ela tem problemas, quem sabe, com outros amigos, você tira e coloca em outra. Essa criança vai atrapalhar o crescimento dela, vai atrapalhar ali o entendimento dela com a matéria escolar. E assim é na nossa vida. Se você não tiver um endereço fixo, se você não colocar, não firmar os seus pés onde você está, você não vai conseguir ter um desenvolvimento com Deus, você não vai conseguir ter um crescimento na sua vida espiritual com Deus. Mas quando eu digo para você que você precisa ter um endereço, faça como Débora fez. Ali ela atendia sempre debaixo daquela palmeira. Débora, ela não saía dali, ali ela ficava, podia vir tempestade que for, mas Deus usou Débora como mulher. E eu quero dizer para você nessa noite, vocês mulheres, não estamos menosprezando os homens, porque homens também são usados por Deus. Você pode ser usado da maneira que você é. Você não precisa querer dizer coisas que você não é. Você não precisa se limitar. Você querer ser alguém que você não é, querer um lugar que não é seu. Porque assim como você se coloca na presença de Deus, se entrega realmente, mesmo nas suas limitações, nas suas imperfeições, Deus, ele está dizendo para você que ele te usa como ele quer, da maneira que ele quer. Você não precisa querer se portar de uma maneira que você não é para ser usada por Deus.
Eu sou uma jovem de 18 anos, estou aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu poderia muito bem hoje ter recuado dessa oportunidade, mas Deus, Ele me escolheu, Ele nos chamou para fazer a obra dEle. A obra não é nossa, irmãos, a obra é de Jesus, a obra é de Deus. Ele é quem opera nossas vidas, Ele é quem coloca as palavras na nossa boca. Por mais que muitas vezes nós achamos que somos limitados, somos incapacitados, é Ele quem capacita, é Ele quem faz a obra, Ele faz aquilo que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não adianta a gente querer fazer algo que não é pra gente fazer, querer estar num lugar que não é nosso, querer ocupar um lugar elevado que você ainda não conquistou. Você tem que subir. A vida do crente é por escala, é por processo. Você sobe, você é degrau por degrau, mas Deus usa da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E